Olá pessoal, professor Josias Santana do canal Platina na Física aqui falando, e hoje vamos dar continuidade na resolução dos exercícios propostos, dessa vez do capítulo 20 do livro Os Fundamentos da Física, volume 1, nona edição do Ramalho. Bom, a primeira questão que iremos resolver aqui é essa questão 497, que diz o seguinte: a cápsula de um toca-discos tem 2 gramas de massa. Então vamos logo anotar aqui, né? Massa igual a 2 gramas, que é a mesma coisa que 2 vezes 10 a menos 3 quilogramas. E a ponta da agulha apresenta a área igual a 10 a menos 6 centímetros ao quadrado. E a gente tem uma área de 10 a menos 6 centímetros quadrados. Determine a pressão que essa agulha exerce sobre o disco, expressa em newtons por metro quadrado. Então ele quer que a gente calcule a pressão em newtons por metro quadrado. E diz para a gente adotar a aceleração da gravidade G como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, o primeiro passo aqui é a gente continuar convertendo todas as unidades para ficar em termos do Sistema Internacional de Medidas. No caso aqui, a nossa área ela está sendo expressa em centímetros ao quadrado. Para a gente poder ter tudo no SI e a resposta já sair na forma que a questão está pedindo, a gente tem que transformar esses centímetros ao quadrado para metros ao quadrado. E como é que a gente faz isso? Bom, é muito simples. Nós sabemos que 1 centímetro equivale a 10 a menos 2 metros. Ou você pode escrever 1 metro como sendo 10 ao quadrado do centímetro. Então, se eu quero a conversão de centímetros ao quadrado, o que é que a gente vai fazer? É só elevar ao quadrado. Quando eu elevar esse lado aqui ao quadrado, eu tenho que 1 centímetro ao quadrado é igual a 10 elevado a menos 4 metros quadrados. E se eu pegar essa outra relação aqui de baixo, elevar ambos os lados ao quadrado, o que é que nós temos? Nós temos que 1 metro quadrado equivale a 10 a quarta centímetros ao quadrado. Pode utilizar qualquer uma das duas para você poder fazer a conversão, que vai dar certo. Então, no caso, para a gente, é melhor pegar essa minha primeira expressão aqui. Por quê? Porque como eu já sei que eu tenho 10 a menos 6 metros quadrados, basta multiplicar toda essa equação por 10 a menos 6. Se eu multiplicar toda essa equação por 10 a menos 6, eu vou ter o quê? Que a minha área vai ser quem? 10 a menos 6, que multiplica 10 a menos 4. Que isso aqui vai dar o quê? 10 a menos 10 metros quadrados. Pronto. Então agora basta a gente lembrar da fórmula da pressão. Como é a fórmula da pressão? A fórmula da pressão, ela diz que é força dividido pela área. No caso aqui, como a gente só tem a agulhazinha para poder fazer a pressão, que ela está sob a ação da gravidade, essa minha força vai ser a própria força-peso, que é dado como sendo o produto da massa vezes a aceleração da gravidade local. Tudo isso dividido pela minha área. Então, vamos aqui substituir os valores. A massa M nós temos 2 vezes 10 a menos 3. A aceleração local da gravidade nós temos que é 10. Tudo isso aqui dividido por quem? Pela área, que é 10 elevado a menos 10. Bom, então dessa forma, nós temos o quê? Que a pressão P vai ser igual a 2, que multiplica quem? 10 a menos 3 aqui em cima. Pode simplificar esse 10 a menos 10 aqui embaixo e vamos ficar apenas com 10 a menos 7. Dessa forma, eu repito a base e subtraio os expoentes. 1 menos menos 7 dá mais 7. 1 mais 7 é igual a 8. Então, nós temos aqui que a nossa pressão vale 2 vezes 10 a 8 newtons por metro quadrado. A nossa próxima questão diz o seguinte: uma banqueta tem 3 pernas, pesa 50 newtons e cada uma das pernas tem seção reta de área de 5 centímetros quadrados. Subindo nela uma pessoa de peso de 700 newtons, qual será a pressão que cada perna exercerá sobre o chão?
Então vamos anotar aqui, ó. O peso do banco é de 50 newtons. O peso da pessoa é 700 newtons. Nós temos que a área da seção transversal é 5 centímetros quadrados. Que nós já vimos que basta multiplicar aqui por 10 elevado a menos 4. Então vamos ter 5 vezes 10 a menos 4 metros quadrados, que nem a gente fez na questão anterior. Como ele está perguntando qual será a pressão que cada perna exercerá sobre o chão, isso vai ser o quê? Nós vamos considerar que essas pernas estão dispostas de tal forma que o peso vai ser igualmente distribuído por essas três pernas. Então, no caso, o peso total que a gente vai ter vai ser quem? A soma desses dois pesos. O meu peso total vai ser de 750 newtons. Como ele vai ser igualmente distribuído por cada uma das pernas, o peso que cada perna vai estar sentindo vai ser o quê? Vai ser 750 dividido por 3. Ou seja, cada perna vai estar exercendo, na verdade, 250 newtons de força nesse chão. Então, a minha pressão P vai ser dada por quem? Que vai ser o peso de cada perna dividido pela área, vai ser 250 dividido por 5 vezes 10 a menos 4. Aqui a gente pode fazer o seguinte, 250 dividido por 5 dá quanto? Dá 50. Esse 10 a menos 4 está embaixo, sobe, ficando 10 elevado à quarta. E agora, para ficar tudo em notação científica, nós temos 5 vezes 10. 50 é 5 vezes 10. 10 elevado à primeira vezes 10 elevado à quarta. Você repete a base e soma os expoentes. 4 mais 1 dá 5. Então, é 5 vezes 10 à quinta. Unidade de medida, newtons por metro quadrado. Ou seja, cada perna está exercendo uma pressão de 5 vezes 10 à quinta nesse nosso chão. A próxima questão diz o seguinte: um paralelepípedo de massa 5 kg tem 2 metros de comprimento, 5 metros de largura e 0,2 metros de altura, sendo G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine as pressões que esse paralelepípedo pode exercer apoiado sobre uma superfície horizontal. Muito interessante essa questão. Por quê? Porque ela fala aqui o seguinte, ó. Nós vamos ter aqui um paralelepípedo. E esse paralelepípedo, ele vai poder ser apoiado sob essa superfície lateral, frontal, na verdade, aí, pelo desenho que eu fiz, por essa superfície aqui, que é a mesma que está sendo apoiado agora, a superfície de cima ou a superfície de baixo, ou ele pode ser apoiado por essa superfíciezinha aqui, lateral. Nós temos o quê? Que as medidas são essa medida aqui vale 2 metros, essa medidazinha da altura vale 0,2 metros e essa medidazinha da largura vale 0,5 metros. Então, vamos calcular cada uma dessas áreas. Eu vou colocar na respectiva cor que eu fiz a rachura. A área vermelha aqui vale quanto? 2 vezes 0,2, que dá igual a 0,4 metros quadrados. A minha área verde vale quanto? 2 vezes 0,5, que dá igual a 1 metro quadrado. Por fim, a minha área lilás aqui vale quanto?
0,5 vezes 0,2, que dá igual a 0,1 metro quadrado. Então pronto. Uma vez que nós temos cada uma das áreas, eu também vou fazer as pressões com base na sua respectiva cor. Então vamos lá. A pressão da área lilás vai ser o quê? O peso, que vai ser 5 vezes 10, dividido por essa área de 0,1. Dessa forma, nós temos o quê? Que esse peso P vai ser o quê? 5 vezes 10 dá 50, dividido por 0,1 dá 500 newtons por metro quadrado. Se eu estiver apoiando agora sobre a área verde, o que é que acontece? A minha pressão P, a parte de cima não muda, sempre vai ser 50, vai ser dividido por quem? Por 1 metro. Dessa forma, nós temos que a minha pressão P, quando ela estiver sobre a área verde, vai ser de 50 newtons por metro quadrado. E por fim, quando eu estiver na minha areazinha vermelha, eu tenho que essa minha pressão P vai ser 50 dividido por 0,4. 50 dividido por 0,4 dá igual a 125 newtons por metro quadrado. Então pronto. Essas são as 3 opções que nós temos para essa pressão quando esse paralelepípedo é apoiado sobre uma superfície horizontal. Dando continuidade aqui, nós vamos ter agora essa questão de número 500 que diz o seguinte: uma joia de prata pura, homogênea e maciça tem massa de 200 gramas. Então vamos anotar aqui, massa de 200 gramas é a mesma coisa que 2 vezes 10 a menos 1 quilogramas. E ocupa um volume V de 20 centímetros cúbicos. Determine a densidade da joia e a massa específica da prata. Bom, aqui é meio que uma pegadinha, porque é o seguinte: como esse material é de prata pura, a densidade dessa joia vai ser a própria massa específica dessa prata. Com isso, nem precisava de ter convertido, porque a gente bastava ter feito da forma mais simples o seguinte: a minha densidade, ρ, vai ser massa dividido pelo volume. A massa nós temos 200 gramas, o volume a gente tem de 20 centímetros cúbicos. Dessa forma, nós temos que a nossa densidade vai ser de 10 gramas por centímetro cúbico. Ou seja, nessa questão a gente não precisa fazer a conversão, pois grama por centímetro cúbico também é uma unidade de medida que a gente utiliza para a densidade. Bom, pessoal, nessa próxima questão a gente tem o seguinte: um cubo de aresta 8 centímetros é homogêneo, exceto na parte central, onde existe uma região oca na forma de um cilindro de altura 4 centímetros e área de base 5 centímetros quadrados, sendo, vamos anotar aqui, a massa igual a 1.280 gramas, determine, item A densidade do cubo, e letra B, a massa específica da substância que o constitui. Bom, aqui nesse caso, o que é que vai ter? A gente vai ter o seguinte: esse cubo tem aresta de 8 centímetros. Então, o volume ocupado por esse cubo vai ser o quê? 8 ao cubo. 8 ao cubo é igual a 512 centímetros cúbicos. A densidade, que eu vou chamar aqui de D, vai ser quem? A massa dividido pelo volume. Dessa forma, a minha densidade vai ser quem? 1.280 dividido por 512. Dessa forma, nós temos que a densidade é igual a 2,5 gramas por centímetro cúbico. Essa aqui é a
densidade desse meu cubo. O item A. No item B, a massa específica, a gente tem que fazer um cálculo mais preciso. Como assim? Se você observar, esse cubo está faltando um pedaço dele em formato de cilindro, que tem uma altura de 4 centímetros e uma área da base de 5 centímetros quadrados. Ou seja, está faltando aqui um volume cilíndrico, vou chamar aqui de VC, que vale a área da base vezes a altura. Vai ser 5 vezes 4. Então, o volume desse meu cilindro que está faltando é de 20 centímetros cúbicos. Quando a gente vai calcular a massa específica de uma substância, a gente tem que ser muito preciso nesses parâmetros. Então, a massa específica, que eu vou chamar aqui pela letra ρ, vai ser quem? A massa dividido pelo volume, linha aqui, o volume real, que vai ser quem? O volume do cubo menos o volume do meu cilindro. Então, vamos fazer aqui as substituições. Nós temos o quê? 1.280 dividido por 512 menos 20. Dessa forma, nós temos o quê? Que o ρ vai ser aproximadamente 2,6 gramas por centímetros cúbicos. Uma diferença muito sutil, mas existe sim essa diferença. Vamos agora para essa questão 502. Ela diz o seguinte: determine a densidade de uma mistura homogênea em volumes iguais de dois líquidos e densidades 0,8 gramas por centímetros cúbicos e 1 grama por centímetros cúbicos. Ou seja, você tem dois materiais com densidades diferentes. Eu vou chamar aqui D1 de 0,8 gramas por centímetro cúbico. E vou ter aqui o meu D2, que é 1 grama por centímetro cúbico. Ele diz o seguinte, que quando a gente pega e mistura essas duas substâncias para ela ficar de forma homogênea nas mesmas proporções, ele quer saber qual vai ser a nova densidade desse meu novo líquido formado. Então, essa minha nova densidade D, ela vai ser o quê? A massa total dividido pelo volume total. Só que, quem é a massa total? A massa total é a massa do volume 1 mais a massa do volume 2. E quem é o volume total? É justamente o volume 1 mais o meu volume 2. Então, essa minha densidade aqui vai ser quem? A massa do 1, eu posso escrever como sendo o quê? Densidade 1 é o quê? É a massa 1 dividido pelo volume 1. Então, nós temos que a massa é igual a densidade vezes o volume. Vamos usar isso aqui. A densidade do volume misturado vai ser quem? A densidade do volume 1 vezes o volume 1, mais a densidade do volume 2 vezes o volume 2. Tudo isso aqui dividido por volume 1 mais o volume 2. Só que a questão já nos diz o seguinte: nós vamos fazer essa mistura em volumes iguais. Ou seja, V1 é igual a V2, que é igual a V. Dessa forma, nós vamos ter o que aqui? V, que multiplica a densidade do volume 1, 0,8, mais a densidade do volume 2, que é 1. Tudo isso dividido por volume 1 mais volume 2, que são iguais, então vai dar 2V. O V aqui em cima cancela o V aqui embaixo. E nós temos que essa nova densidade D desse meu líquido vale o quê? 1,8 dividido por 2. Ou seja, a densidade desse líquido que foi formado é de 0,9 gramas por centímetro cúbico. Ou seja,
Quando a gente faz essa mistura, nós ficamos com um líquido de densidade intermediária. Bom, pessoal, o vídeo de hoje vai encerrar por aqui. Espero que vocês tenham gostado das explicações. Qualquer dúvida, comentário ou sugestões, pode deixar aqui abaixo nesse vídeo ou lá nas minhas redes sociais. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Deixe seu like e até a próxima.